Olá, estamos de volta aqui com o videocast da ExpoSec 2023, uma série de entrevistas organizada pela revista Security Brasil e pelo portal NetSeg. A gente está aqui hoje, eu, Marcelo Couto, da revista Security, e o nosso colega Luiz Carlos, né, Luiz Carlos, do portal NetSeg, e vamos ter uma conversa bastante interessante agora, não é isso? Vambora. Vamos conversar, bater um papo com... Deixa ele se apresentar aí. Alexandre Lima. Ele é diretor da Vitana e eles são especializados em segurança e recuperação de veículos de carga. Eu acho que deve ser um tema bastante preocupante esse para todos nós hoje, né? E a gente vai saber dele um pouco mais. Então, bem-vindo, Alexandre, para esse bate-papo. Primeiramente, obrigado, Marcelo, pela oportunidade. O Luiz está aqui conosco também. E é interessante a gente trocar algumas ideias num problema que o Brasil enfrenta há vários anos, né? E esse número de roubo de cargas vem crescendo ano a ano, né? Então a gente vai comentar um pouquinho do que a gente vem estudando ao longo desses anos, últimos anos aí, para tentar contribuir um pouco com a diminuição desses números. Desse número de ocorrência, né? A gente está no meio da feira, teve agora uma sirene, não faz parte da nossa sonoplastia não, né, Luiz? Foi aqui, aconteceu naturalmente, claro, a gente está numa feira de segurança, a mais importante feira de segurança eletrônica, segurança e tecnologias de maneira geral do Brasil, da América Latina, e então essas coisas acontecem. E, Alexandre, qual é a dimensão que tem esse número de ocorrências, de roubo de veículos de carga? Vocês trabalham com isso, devem ter estudos, levantamentos que ajudem a gente a entender um pouco as preocupações relacionadas a esse segmento, né? Conta pra gente um pouquinho do que vocês têm de informações a esse respeito. Isso aí, Marcelo. Eu sou formado em logística, né? Então a gente trabalhou numa operação nacional de alimentos por muitos anos, né? Antes de entrar na parte de indústria de equipamentos. Eu tenho um sócio hoje que é engenheiro, então com os dados que a gente vinha acompanhando na operação diária deste setor de entregas, a gente começou a estudar e avaliar como é que os criminosos vinham agindo, né? Principalmente na nossa região sudeste aqui, Rio de Janeiro e São Paulo, esse número ele é bem expressivo, né? A gente não tem números diretamente de cargas, mas de caminhões que a gente acompanha, é em torno de 30 caminhões são roubados por dia, pelo Por menos dia? por dia, na região de São Paulo, né? E aqui é muito característico que não somente o roubo ele visa a carga, mas também os caminhões. É um setor que, como a gente vinha de uma pandemia, estava faltando muitos componentes de reposição dos caminhões. Peças, caixa de câmbio, motor, né? Então esse mercado ele cresceu muito pela demanda. O mercado negro alimenta uma cadeia que, na verdade, próprias pessoas acabam colaborando. Quem compra Acaba disso, né? comprando sem uma origem reconhecida, né? Está contribuindo para esse tipo de crime. Isso aí. Ao contrário do Rio de Janeiro, que é mais a carga mesmo, né? Não trabalha tanto com as peças e realmente visa a carga, leva para o morro lá e acaba distribuindo, Some né? com tudo, né? Acho que assim, um país, você falou uma coisa muito importante, né? Um país, esses 30 nem assusta, porque é um país que tem uma malha rodoviária muito grande, né? Foi incentivado a rodovia no lugar da ferrovia, então é onde o pessoal encontra uma saída, né? Agora, para tentar combater, a tecnologia vai criando soluções, né? Inicialmente criaram os bloqueadores, né? Os rastreadores, depois criaram os bloqueadores que acabaram um pouco diminuindo a eficiência desse tipo de estratégia. Alexandre, o que é que a gente tem de mais moderno hoje para tentar ajudar a combater esse tipo de ocorrência? Exatamente, só complementando o que o Luiz falou, a nossa logística ela foi realmente voltada para a malha viária, né? Nós hoje deixamos de aproveitar um litoral extenso aí com transporte de cabotagem, né? Costeiro, que Exato. seria Uhum. a própria ferrovia, né? Como ocorre em outros países, né? Exploram bastante, além de ser mais barato, mas enfim, isso veio desde lá atrás e acabou que carregou, né? Hoje a gente depende de caminhões, não tem nem muita estrutura para armazenagem de produtos, principalmente do agro, acaba ficando demorando filas de descargas, mas é um problema bem maior, né?
A questão do roubo, como você falou, Marcelo, antigamente, quando começou os rastreadores, eles tinham bastante efetividade no contexto de salvamento, de recuperação, né? Ocorre que, com o passar do tempo, os criminosos também, eles estão Aperfeiçoaram, sempre se né? aperfeiçoando, estudando como é que eles vão agir, né? São quadrilhas especializadas, né? Então, a tecnologia ela sempre tem que estar acompanhando, né, as ações. Os rastreadores, enfim, em outros países, ele não tem essa utilização que é para salvar o veículo, e sim para logística, acompanhar as cargas, ver o tempo de chegada, fazer previsões de novas cargas, enfim, logística Rotina mesmo, né? operacional da logística. Isso aí. E aí eu sempre digo pro nosso engenheiro lá, o pessoal de TI estuda, né, investe milhões em segurança de sistemas, comunicação de dados, rastreadores, e aí você encontra em sites para vender um dispositivo barato aí de R$ 200, que você liga dentro de um caminhão e aí acaba com toda a festa, né? Bloqueia o sinal, fica no escuro, não tem mais Embaralha o o que fazer. sinal do Exatamente. rastreador, né? Os conhecidos jammers, tem vários nomes, chupa-cabra. São bloqueadores de sinais, nada mais é que fazem a bagunça do sinal ali. Existem várias frequências, né, os megahertz, então o jammer vem com várias antenas lá, cada uma derruba um sinal. Uma derruba um GPS, derruba o GSM, que é o canal de transmissão geralmente, ou o satelital. Enfim, quando aciona isso dentro de um veículo, e eu sempre digo, muitas vezes o criminoso vai até sem a arma dele, mas ele não vai sem o bloqueador de sinal. Por quê? Onde ele aborda um caminhão hoje, ou numa rodovia de fluxo, onde os caminhões transitam, ou num embarcador, lá no cliente, onde ele vai carregar ou descarregar, ou num próprio posto de combustível, onde pernoitam esses caminhões, ele não pode executar a ação do crime ali, né? Ele precisa deslocar daquele ponto, sabendo que se até ali tinha a última posição do rastreador, ele não vai agir naquele local, ele tem que deslocar esse caminhão ou para um galpão, enfim, para um outro local onde realmente ele vai consumar o sinistro. Ou seja, roubar carga ou o próprio caminhão, o que ele estava buscando nesse roubo, né? Então, como é que ele vai fazer para que esse sinal não leve até ele polícias, pronta resposta, né, que geralmente antes da polícia as empresas de gerenciamento de risco acionam uma pronta resposta para ir atender uma perca de sinal do rastreador. Eles precisam remover esse rastreador, ou fisicamente arrancar o painel do veículo e desarmar ele, cortar os fios ali, localizar. Existem dispositivos que eles têm, que é a chamada vassourinha, que leva até onde está o rastreador, né? Então não adianta esconder muito ele no painel, no interior do painel, porque essa vassourinha ela detecta onde tá vindo essa transmissão, eles aproximam muito rápido. Isso quando ocorre, porque a maioria dos criminosos não estão dando trabalho de nem mais abrir o painel, né? Coloca no acendedor de cigarro o jammer, e aí acabou com a festa de qualquer rastreador do mercado, deixa de comunicar. E aí, o que é que a gente faz, Alexandre? Então, a gente foi estudando isso e, através de um dispositivo, uma central, né, o nosso produto hoje é chamado de nanoblock, ele atua exatamente no momento em que o criminoso chega com o jammer, tá? Ele aproxima, muitas vezes ele nem liga no acendedor, já vem um veículo acompanhando um caminhão em deslocamento. Existem jammers muito fortes, grandes, com bateria externa ali, e aquele caminhão em deslocamento acaba perdendo o sinal, né? Então o nanoblock, ele identifica frequência de jammer, certo? Quando entra o jammer, a frequência, ele capta e ele faz um cálculo de tempo e intensidade, para realmente ele autenticar que é um jammer, né? Como a gente falou anteriormente, o jammer é uma bagunça de frequência. Então existem um exemplo, torres de energia elétrica que também podem emitir uma frequência alta e ele poderia se confundir e fazer a atuação. Então, realmente, ele faz um cálculo de tempo e intensidade e ele calcula
tempo se o veículo está em movimento, para não ocasionar um acidente. Que se você efetuar um bloqueio instantâneo num caminhão, ele acaba perdendo a direção e o próprio freio, porque é tudo hidráulico dali, então é bem arriscado. Então a gente precisa, o equipamento, ter certeza de que realmente é um roubo que está sendo ocorrido, né? Então o Nano identifica a presença de jammer ou a violação do painel. Fisicamente ele tem um sensor laser no interior do painel, quando esse for removido, ele também entende que esse veículo está roubando e coloca ele no modo de segurança. Então o que a gente julgou? Como nós comentamos, todo rastreador perde sinal, qual é a melhor forma de você salvar um veículo? Se você não tem sinal, às vezes a polícia está longe, a pronta resposta não dá tempo de chegar, o criminoso leva num pavilhão, como a gente já acompanhou em algumas operações ali, junto com a pronta resposta, eles levam para dentro de um pavilhão, não está muito longe, lá dentro tem 4 jammers no canto dos pavilhões, acabou o sinal, fica aquele caminhão, como o criminoso diz, esfriando até que eles desmontem mesmo, tirem bateria e eles ganham esse tempo para fazer. Então a gente entendeu que a melhor forma de salvar um veículo, quando sofre essa ação de interrupção do sinal do rastreador, é segurar onde ele está. Deixa ele ali. De forma efetiva, né? Uma central dentro do painel identifica esse roubo, ou por meio da interferência ou da violação do painel, e ele aciona alguns dispositivos que estão instalados no corpo do caminhão, que são sem fio. Por eles não possuir fio, né, ele tem uma tecnologia chamada Safe Wireless, eles acabam que não encontram onde que está os dispositivos que a gente chama de escravo, onde a central avisou eles que tem que interromper a ignição desse veículo, ou pelo pedal de aceleração, caixa de câmbio. Existem vários pontos dentro do veículo em que você consegue fazer com que ele não se mova mais do local, certo? E aí ali realmente a gente tem um tempo, tá? Porque muitas vezes assim o criminoso ele também tem a pessoa especializada, é como se fosse uma empresa. Eu já acompanhei vários casos com agenciador de risco. Tem uma pessoa que faz abordagem, tem a outra que segura o motorista, leva para o cativeiro, tem a outra que vem para desarmar o rastreador. É um crime organizado mesmo, né? Exatamente. E agora com esse nanoblock, não consegue também fazer essa interrupção do sinal? Não consegue também ter uma estratégia de contra-segurança? Então, está entrando algumas tecnologias e eu acredito que é questão de tempo. Um exemplo, o LoRa, né? O LoRa não é um canal do GSM que transmite dados, né? Então, ele pode, sob a presença do jammer, furar uma posição e tentar transmitir, né? Como a gente sabe, são frequências ali, de repente o LoRa... Eu acredito que é questão de tempo. Como o jammer é bagunça, não vai levar muito tempo para criar uma interferência que também iniba esse sinal, né? Efetiva, né? Exatamente. Então a gente sempre diz, é uma briga de gato e rato, sempre tem que estar... Mas, então esse nanoblock, ele corta a ignição do caminhão, é isso mesmo? Isso aí, ele corta de forma segura, ele realmente autentica que é um roubo, identifica se o veículo está em movimento e segura naquele ponto. Aí, como a gente falou, são pontos de bloqueio sem fio, o criminoso não vai vascular uma gabine, né? Tem que derrubar para ver onde é que ele está instalado, o motor está quente, o motor do caminhão hoje leva 3 horas para esfriar, né? Acaba que ele abandona nesse ponto. E aí pode-se acionar uma operação que vai lá resgatá-lo. Que vai lá checar se realmente... Muito bem. Já sabia disso tudo, Luiz? Nada, você sabe que eu conheço que o roubo de carga e caminhão é grande, né? A gente atende no NetSeg a Prosegur, e a Prosegur tem um sistema de caminhão blindado para carga de alto valor, né? Eu acho que no que você está falando, nem o blindado resolveria, né? Porque se o cara para num posto e os caras bloqueiam, acabou, né? Ou seja, você tem que ter algo cada vez mais efetivo, né? Pois é. Tem muita coisa para a gente aprender nessa área, né? E quem quiser saber mais, vem aqui na ExpoSec, né? Que tem uma série de novidades. E vai lá no stand da Vitana, das outras empresas, de todo mundo que tem aqui oferecendo soluções para a gente unir forças aí contra esse tipo de ação. E é isso aí, Alexandre, muito obrigado. A gente está terminando a nossa conversa. Muito obrigado pela tua presença, sucesso. Luiz, muito obrigado pela companhia.
E a gente lembra que seguimos em frente aqui com o videocast da ExpoSec, numa parceria entre o NetSeg e a Security, com apoio dos nossos patrocinadores, né, Luiz? Opa, temos aí a mesa Shure com equipamentos de áudio, de microfone e de ouvido, e a Dealer que trouxe essas câmeras inteligentes para a gente aí poder viabilizar a nossa participação aqui. Pois é, e a gente conseguir levar informação para o pessoal que está na feira, que deseja ampliar os conhecimentos. Último dia hoje da feira, mas essas entrevistas ficam aí para todo mundo acompanhar, né, Luiz? Saber mais e criar vontade de, quem sabe, vir numa próxima edição, quem não teve a oportunidade de vir nessa. Muito obrigado pela audiência. A gente volta em breve com mais um bate-papo, mais uma conversa aqui no videocast da ExpoSec. Valeu. Valeu, obrigado.